Olá, vamos a mais uma aula de língua portuguesa para concursos em geral. Nós vamos trabalhar, seguindo a nossa apostila, a partir da página 20, nesta nossa quarta aula. O assunto de agora, principais figuras de linguagem. O que nós falamos de figuras de linguagem, é a mesma coisa de você falar figuras de estilo. Uma coisa só que você precisa entender é que quando nós vamos encontrar em um texto uma figura de linguagem, isso é resultado da forma como alguém se expressou para comunicar a sua ideia. Dependendo do interesse da pessoa ao falar ou ao escrever, dando uma maior ênfase à comunicação e querendo torná-la mais interessante, mais atraente, então nós criamos ali figuras de linguagem. E essas figuras podem estar associadas ao significado das palavras. Por exemplo, a conotação das palavras, uma nova significação que nós passaremos à palavra naquele contexto. Então, nós vamos ter o que chamamos, dentro das figuras de estilo, de figuras de palavras ou figuras semânticas. Se aquela expressão, aquela minha comunicação, ela reside, a construção dela envolve as ideias, uma elaboração de ideias, vai cobrar de quem me ouve mais atenção àquela ideia que eu estou querendo passar, não exatamente a palavra que eu falei, mas o que eu estou querendo expressar com aquilo ali. Então, aí eu tenho as figuras de pensamento. Se o que eu expressei dá para resultar em uma figura de linguagem, devido à forma como eu construí a frase, né? Omitindo palavras ou repetindo palavras, por exemplo, ou repetindo ideias, aí então nós vamos ter as figuras de sintaxe ou de construção. Ou ainda, na minha expressão, né, quando eu quero passar uma ideia, passar uma comunicação, e eu elaboro aquela comunicação que eu quero passar. Eu elaboro aquela mensagem que eu quero passar, só que eu elaboro de uma forma que eu repito algumas consoantes, né, insistentemente nas palavras, ou alguma vogal, e essa repetição também pode ser repetição de palavras bem parecidas para criar um certo efeito. Então, isso aí vai produzir o que nós chamamos de figuras de som, então, ou de harmonia. Tudo é figuras de linguagem ou figuras de estilo. Agora, dependendo do campo em que elas são criadas, né? Ou dependendo do interesse, da intencionalidade de cada comunicador, então elas vão receber essas classificações que você vê nesse quadro. Figuras de palavras ou semânticas que vão conferir mais expressividade por meio das palavras. E aí nós vamos ter a metáfora, a comparação, a metonímia, catacrese, sinestesia, perífrase ou antonomásia, as principais delas, claro. Nas figuras de pensamento, então, que conferem mais expressividade por meio da combinação de ideias, da combinação do meu pensamento, então vou resultar na hipérbole, ou no eufemismo, ironia, personificação ou prosopopeia, antítese, paradoxo ou oxímoro, gradação ou clímax, e apóstrofo, as principais também, logicamente. Mas, se a elaboração da minha mensagem conferiu ali mais expressividade, foi com a forma que eu construí a frase, invertendo, repetindo, omitindo termos, eu vou ter as figuras de construção, que nós nomearemos de elipse, pleonasmo, zeugma, hipérbato, silepse, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, anáfora. E se nós expressamos a ideia, mas nós enfatizamos aquilo com a sonoridade das palavras, vai poder resultar, então, numa figura de som que você vai chamar de aliteração, paronomásia, assonância ou onomatopeia. Então, nós vamos ver, resumidamente, a característica fundamental de cada uma delas, e isso você precisa gravar como se você estivesse lendo no dicionário o significado de uma palavra. Então, você grava o significado de cada uma, né, a característica de cada uma, para que você possa interpretar nos enunciados que você vai ter depois nas questões, para chegar, para ver qual figura que está expressa ali. Aí, então, falando agora aqui desse primeiro grupo das figuras de palavras, então, só um exemplo. E aí eu peguei aqui como exemplo a catacrese, que é uma que não está aí na sua apostila. Então, já coloquei mais um exemplo a mais aí para, né, para você não ficar em prejuízo de um exemplo escrito mesmo, para você lembrar que catacrese significa assim, se nós formos traduzir literalmente, seria mau uso de um termo por falta de um outro mais apropriado. Então, mau uso de um termo por falta de outro mais apropriado, certo? Então, quando você fala, olha o exemplo aí,
Eu já falei para não sentar no braço do sofá. Então, quando eu falo braço do sofá, o braço mesmo, literalmente, é outra coisa, não é aquela parte do sofá que nós nomeamos de braço. Mas, por falta de um termo mais apropriado para designar aquela parte do sofá, a gente chama de braço. Então, isso é uma catacrese que a gramática chama também de uma metáfora desgastada, certo? Desgastada, ok? Outro exemplo aí, ó. Cuidado com a boca do fogão. Vai dizer boca, né? Então, o fogão não deveria ser boca, mas não tem uma palavra mais apropriada para aquela parte, né, do fogão, e nós vamos e falamos boca do fogão e todo mundo entende. Então, pronto, mais um exemplo de catacrese, ok? Agora, vamos para a figura de pensamento e elas vão estar aí relacionadas na sua apostila, mas deixarei aqui também alguns exemplos de umas que não foram abordadas na apostila. Por exemplo, aqui nós falaremos de, olha, o dia estava bonito, muito belo, verdadeiramente exuberante. Eu quero que você perceba que quando você vai falar sobre o dia, você vem trazendo características progressivas a respeito do dia. Bonito, muito belo, verdadeiramente exuberante. Então, essa forma de você se expressar, trazendo aquela ideia de progressão daquilo que você está falando, vai cair exatamente nesta figura de linguagem aqui, ó, gradação. Que quando você apresenta essa progressão de ideias numa escala ascendente, veja bem que essas características vão se intensificando. Aí nós chamamos de gradação ou então de clímax. Mas eu poderia estar com um estado de espírito diferente. Eu começo a ver muito bonito, depois eu vou desanimando. Poderia ser assim, ó, o dia estava verdadeiramente exuberante. Muito belo, bonito. Então, quer dizer, eu fui mudando de ideia de uma forma descendente. Então, se fosse começando de exuberante, depois passando para o belo, depois passando para o bonito, aí nós teríamos a gradação num sentido descendente, se fosse dessa forma que eu estou dizendo, começando do exuberante, terminando ficando bonito, e aí nós não chamaríamos de clímax, e sim de anticlímax, ok? Anticlímax. Mas é tudo gradação. Só para saber que a gradação você pode ainda chamar de clímax ou de anticlímax, dependendo dessa progressão de ideias estar em uma escala ascendente ou descendente, crescente ou decrescente, ok? Beleza. E ainda podemos falar, em mais um exemplo aqui, sobre a gradação, que ainda é gradação. Agora, alguns versos do Gregório de Matos, olha. Ó, não aguardes que a madura idade te converta em flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Aqui é sombra, em sombra, em nada. Então, repare que nós temos a ideia do Gregório colocada numa escala agora descendente, porque ele começa de algo maior, terra, cinza, pó, sombra, nada, certo? Então, é gradação, porque você expressou a ideia aqui de uma forma progressiva, mas é uma progressão em escala descendente, decrescente. Então, aqui nós temos gradação ou anticlímax, ok? Depois, nós vamos falar aqui de uma outra figura aqui dentro das figuras de pensamento que também não foi abordada na apostila, então já aproveitei e trouxe exemplo dela, que é o apóstrofe. O apóstrofe, você vai observar que é uma característica de vocativo. Vocativo é um chamamento. Então, quando o poeta, o autor, diz assim, povo brasileiro, é preciso união para enfrentarmos os problemas que virão. Então, com povo brasileiro, ele interpela, ele chama as pessoas. Então, tem o quê? Característica de vocativo. Então, gramaticalmente, sintaticamente, seria um vocativo, povo brasileiro. Mas, dentro das figuras de linguagem, para mostrar a expressividade do autor dessa frase, povo brasileiro é um apóstrofe, ok? E aí, mais um, olha, Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Então, quando eu falo Senhor, eu estou invocando, estou interpelando, estou chamando. Então, sintaticamente é um vocativo, mas dentro das figuras de linguagem é um apóstrofe, ok? E vamos para frente. Figuras de sintaxe ou construção estão relacionadas aí, e tem aqui, deixa eu ver qual que... figuras de sintaxe ou construção.
essas eu acho que todas estão abordadas lá na sua apostila, por isso que eu não coloquei exemplo aqui. Vai ter abordagem, mesmo que não tenha, igual a ANAFRA mesmo, eu estou lembrando que não tem, mas nós estamos sempre falando na ANAFRA, inclusive na aula anterior sobre coesão, nós falamos em coesão por ANAFRA, então você já tem ideia que a ANAFRA é a repetição de palavras, né, no início de verso, no início de frases, certo? Então, daqui a pouco falaremos de cada uma delas. Aqui, agora, nas figuras de som e de harmonia, aqui sim, eu vou falar de todas, dar exemplo de todas, porque na apostila não tem exemplo dessas, certo? Então, vamos lá. Você vai conferir mais expressividade por meio da sonoridade das palavras. E como é que eu vou alcançar essa sonoridade? Se for na aliteração, você vai conseguir essa sonoridade com a repetição de consoantes. Veja esses exemplos. O sabiá não sabia que o sábio sabia, que o sabiá não sabia assobiar. Aí você observa a repetição da consoante S, sugerindo o som de um assobio. Ou então, a pia pinga, o pinto pia. Quanto mais a pia pinga, mais o pinto pia. Então aí você repete o som consonantal, né, do P, para reproduzir o som de uma goteira. Então, não vamos confundir isso com a onomatopeia, que a onomatopeia é a própria palavra que você cria para imitar um som. Aqui, você não criou uma palavra para imitar o som, é só a repetição das consoantes que fazem, né, aquela sonoridade, já que você está falando de pia, pinga, pinto, pia, pinga, mais o pinto, pia, aí então vai lembrando o som da gotinha da água caindo. Beleza. Aí então eu tenho a literação. Mas, se a repetição for de vogais, aí você tem assonância. Por exemplo, nesses versos de Cruz e Souza, nós vamos ter exemplo de assonância, mas também nós vamos ter exemplo de aliteração, porque você já observa como o V está repetido, aí, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Então, é claro que nós vamos precisar de dicionário aqui para poder entendermos, né, e do contexto que o poema foi criado, do contexto histórico e do contexto da vida do Cruz e Souza, mas o que nos interessa aqui agora é compreender que ele passou uma determinada mensagem para quem o leu, e nessa passagem da mensagem, ele se esmerou na repetição da consoante V, da consoante L, então aí teve a literação. Mas aí, olha, a vogal O e E, muitas, né, quase todas as palavras têm as vogais O e E, então aí também teve assonância. Então, quando você escreve procurando repetir consoantes, você tem uma figura chamada literação. Se repetir vogais, você tem uma figura chamada assonância. E isso, né, vai dar mais expressividade ao texto, vai chamar a atenção para o texto. Agora, se você não, vamos falar da paronomase agora. Aí você associa isso a parônimos. Parônimos são palavras parecidas, não são iguais, são parecidas. E às vezes, quando nós fazemos um confronto de palavras que se parecem, nós podemos chegar a uma certa harmonia, a uma certa musicalidade também do texto. Então, é uma figura de linguagem também. Será que a noite virá num vilarejo? Vejo a ponte que levará o que desejo. Admiro o que há de lindo e o que há de ser você. Os opostos se distraem, os dispostos se atraem. Então, opostos e dispostos são duas palavras bem parecidas, e aí ele cria uma ênfase, ele cria uma musicalidade, né? Ele enfatiza essa musicalidade ali com os versos, e aí você tem que parar e analisar. Os opostos se distraem, os dispostos se atraem. Então, ele ainda fez né, ainda parodiou o que nós costumamos dizer, que é que os opostos se atraem, e aqui ele colocou que se distraem, e os dispostos é que se atraem. Então, esse jogo de palavras parecidas para criar uma certa musicalidade ao passo que passa uma mensagem para a gente, nós chamamos de paronomásia, porque são palavras parecidas, são nomes parecidos. E a onomatopeia, que é aquela palavra que você cria para imitar o som de alguma coisa, ou de um animal, ou de uma pessoa mesmo. Então, aí você tem uma onomatopeia. Por exemplo, nessa música de Elba Ramalho, interpretada por ela, olha, oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater, oi, tum, bate coração, que eu morro de amor com muito prazer. Então, esse tum, tum,
na música, lembra a batida do coração. Então, esse tum-tum, uma palavra que lembra o som de alguma coisa, então é uma onomatopeia. E passemos agora às demais que não foram ilustradas com exemplos. A metáfora. Então, o que você vai guardar de metáfora? Olha, metáfora é quando a palavra foi usada em sentido figurado, porque meta é sobre, ferem é transporte. Então, vai haver um transporte do significado da palavra, do sentido próprio para o figurado. Ou seja, a vida é uma nuvem que voa. Então, todas as palavras aí têm um sentido, né? Todas estão lá no dicionário com seu sentido literal, mas quando eu coloco aqui que a vida é nuvem que voa, então aí você vê, a vida é vida, nuvem é nuvem, não são a mesma coisa. Mas como a nuvem vai passando, né, voa, né, entre aspas, a nuvem voa, rapidamente, diga-se de passagem, então a vida é uma nuvem, então o que, é que estou querendo expressar? Que a vida é passageira também, certo? Então aí você tem uma metáfora, porque você disse que vida é uma nuvem, e nós sabemos que vida não é nuvem, mas dá para a gente entender a mensagem que o autor quer passar. A comparação é quando nós aproximamos dois termos entre os quais existe alguma relação de semelhança, tem algo em comum entre eles. Então, eu vou fazer a comparação. E, em geral, ocorre com um conector, que pode ser melhor, mais, o mais comum é o como, o menos. Podemos usar outras palavras como feito, como tal qual, né? Por exemplo, essa criança é tal qual o pai. Então, quer dizer, tal qual foi usado para fazer o quê? Está estabelecendo o quê? Uma comparação entre a criança e o pai. Esse menino é bonito, feito um anjo. Então, é feito um anjo. Aí não é o verbo fazer. Eu estou usando o feito no sentido de igual. Então, eu estou comparando. Então, são elementos comparativos. Então, a comparação vai aparecer um elemento desses aí. Agora, fique atento, porque o autor, Domingos Pascoal Segala, ele faz uma separação entre a comparação para dizer que nós vamos ter uma comparação que vamos chamar de comparação metafórica, e essa sim vai ser a figura de linguagem, mas nós vamos ter uma comparação que vamos chamar de comparação denotativa, que aí não seria especificamente uma figura de linguagem, mas é comparação. Então, a título de prova de concurso, não importa. Se fez a comparação lá, se tem o elemento comparativo, é uma comparação. Se a banca está pedindo isso, é essa que você vai marcar. Mas se vier alguma banca mais seletiva, com mais detalhe, mais detalhista, aí você lembra disso, que se for para ser uma figura de linguagem, separando assim a comparação metafórica da comparação denotativa, então veja os exemplos aqui, você vai saber que isso existe mesmo e está endossado, por exemplo, por esse gramático aí. Minha irmã é bonita como a lua. Então veja bem, minha irmã é bonita como a lua. Agora veja, você não discute que aqui é comparação, porque olha o elemento comparativo aí. Agora veja esse outro aqui. Minha irmã é bonita como eu. Aqui também tem um elemento comparativo. Só que você observa que no primeiro exemplo nós temos uma carga significativa muito maior quando a gente fala, né, comparando com a lua. Então ficou, né, romantizou a frase, poetizou a frase. Então aí, sim, se quer fazer separação entre comparação metafórica e comparação denotativa, você vai perceber isso nesse grau de expressividade, certo? Então, beleza, comparação vai ter o elemento comparativo, aí volta na metáfora, porque agora já podemos falar que a metáfora é também chamada pelos gramáticos, pelos estudiosos da língua portuguesa, de uma comparação abreviada. Por que comparação abreviada? Porque na comparação propriamente dita vai aparecer o elemento comparativo, que é, entre todos, o mais comum, a palavrinha como. Aqui não aparece o elemento comparativo, mas você vê que existe implicitamente aqui a ideia de uma comparação. Você está comparando a vida com a nuvem que voa, certo? Bastava você dizer a vida é como uma nuvem que voa, que teria virado uma comparação, certo? E aqui, bastava você dizer que minha irmã, a minha irmã é uma lua de beleza, que eu teria feito uma metáfora, certo? Então, se eu tirar o elemento comparativo, se transforma em uma metáfora. Se eu coloco um elemento comparativo na metáfora, ela se transforma numa comparação. Por isso, nós vamos chamar de comparação abreviada. Na metonímia, veja bem, o significado da palavra seria, ó, além do nome, quer dizer, ela vai além do nome.
o que é mais fácil de você gravar aí é mudança de nome. Você vai substituir uma palavra por outra ou por uma expressão, mas não é qualquer palavra. Você vai colocar uma palavra no lugar de outra, mas existe uma contiguidade, existe uma relação íntima entre elas. Por isso que eu posso colocar uma no lugar da outra. Veja bem, olha esses exemplos. Ele só queria um teto. Então, você sabe que se eu falo uma frase dessa, você sabe que eu estou querendo dizer que a pessoa queria uma casa. Ele queria a casa. Ele não quer só o teto, ele quer a casa. Então, o que é que nós usamos na frase? Nós usamos a palavra teto, que é apenas uma parte da casa. Mas qualquer um entende que a pessoa precisa da casa inteira. Certo? Então, você usou uma palavra no lugar do outro. Você substituiu uma palavra no lugar da outra, mas porque existe uma íntima relação entre as duas. A casa tem que ter teto. Se tem teto, tem a casa. Certinho? Já bebeu toda a garrafa? Então, aqui nós utilizamos no primeiro exemplo a parte pelo todo. Agora, nessa outra metonímia, nós estamos trocando o conteúdo pelo continente. A garrafa é o continente, quer dizer, é onde se contém algo. E eu vou beber é o que está contido na garrafa, não é o continente. Então, eu vou beber é o conteúdo e não o continente. A garrafa é o continente, certo? É onde eu vou encontrar aquilo que eu vou beber e a garrafa vai continuar ali do lado, a garrafa não vai ser ingerida. Então, mas existe uma relação, porque o que eu vou beber está na garrafa. Então, aí a gente pega e pode dizer, já bebeu toda a garrafa? Mas você tem que saber que você colocou uma palavra em lugar da outra. Então, isso é metonímia. Mas é uma palavra que tem íntima relação com a outra. Juju ama ler Cecília Meirelles. Então, é claro que Juju não lê a Cecília Meirelles literalmente. Ela lê a obra da Cecília Meirelles, mas existe uma íntima relação. Se foi a Cecília que escreveu a obra, então, se eu leio a obra, né, de uma certa forma, eu estou lendo Cecília Meirelles, mas, literalmente, nós estamos lendo a obra. Então, eu substituí uma palavra pela outra, porque existe uma íntima relação entre as duas. Precisa ir ao supermercado comprar Bombril. Bombril não é o produto, Bombril é a marca. Eu vou comprar uma palha de aço, por exemplo, né? Uma esponja de aço, uma esponja de aço. Palha de aço já é outra coisa. Então, eu vou comprar uma esponja de aço da marca Bombril. Mas eu não vou falar assim, ó, eu vou ao mercado comprar uma esponja de aço da marca Bombril. Eu falo que eu vou comprar um Bombril, todo mundo já sabe. Pode ter detergente Bombril, pode ter sabão em pó Bombril, mas se eu falo que vou comprar Bombril, já entende que é a esponja de aço. Então, quer dizer que eu coloquei o nome da marca em lugar do nome do produto e vai dar certo. Então, foi uma substituição, foi uma mudança de nome, é uma metonímia. A mulher conquistou o seu lugar. Então, veja bem, tem que interpretar bem, senão você fala assim, eu não estou vendo metonímia aí, ela está aqui. Você está usando o singular pelo plural. Como assim? Você falou a mulher está no singular, mas é uma mulher só que conquistou o seu lugar? Bom, você entende muito bem que, embora falemos no singular essa frase, você vê que se refere a todas as mulheres, certo? As mulheres conquistaram o seu lugar, certo? Então, você não precisa falar no plural, você pode falar no singular, que vai abarcar toda mulher, ok? A perífrase literalmente significa falar em círculos. E desse falar em círculo não é que você fala rodando, não. Quer dizer que você fica dando voltas em vez de ir direto ao ponto. Por exemplo, quando você, em vez de falar da pessoa ou do animal ou do lugar, você fala sobre um atributo pelo qual ficou conhecido, que é algo que distingue aquela pessoa, tornou aquela pessoa, aquele lugar, ou aquele bicho, aquele, né, célebre. Por exemplo, fui pedida em casamento na Cidade Luz. Então, aqui depende muito do conhecimento de com quem eu estou falando, porque se a pessoa nunca soube que Paris é chamada de Cidade Luz, então ela não sabe onde eu fui pedida em casamento, certo? Então, em vez de falar que fui pedida em casamento em Paris, eu falo Cidade Luz, porque é como se fosse o apelido dado a Paris. É um atributo pelo qual Paris ficou conhecida. Não confunda com metonímia, é muito parecido, mas lá na metonímia a gente muda de nome, porque existe uma relação íntima entre aquelas duas palavras, mas não chega a ser o atributo daquele ser, o apelido daquele ser. Por exemplo, fui ao supermercado comprar Bombril. Bombril não é apelido da esponja de aço, certo? É diferente. Por mais que se pareça, tem a diferença. O rei do futebol faleceu em 29 de dezembro de 2022. Então, todo mundo sabe que rei do futebol é Pelé, foi Pelé. Então, rei do futebol é como se fosse o apelido dele, o atributo pelo qual ele ficou conhecido, certo? É o traço que distingue dos demais. Então, isso é perífrase. E
Vamos atentar para esta palavra agora, antonomásia, também é a figura de linguagem. Aí você vai fazer o seguinte, antonomásia e perífrase é a mesma coisa. Só que, às vezes, alguma banca faça distinção. Então, se for fazer distinção, é porque vai separar a antonomásia só para se referir a pessoas. Por exemplo, eu gostaria de ter assistido a um show do Rei do Pop. Quem foi o Rei do Pop? Michael Jackson. Michael Jackson, pessoa. Então, o Rei do Pop é uma antonomásia, porque é um atributo pelo qual ficou conhecida essa pessoa aí, Michael Jackson, certo? Então, aqui também no Rei do Futebol, também seria uma antonomásia, dependendo da banca, se ela for mais específica, né? Querendo desdobrar a figura de linguagem perífrase. Mas, se aparecer só perífrase, tá certo, ok? Depois, para não confundir metonímia, perífrase e antonomásia, já disse que se parecem mesmo, né? Perífrase e antonomásia, a mesma coisa, certo? Se a banca for mais criteriosa e quiser fazer diferenciação entre estas duas, antonomásia para pessoa e pronto. Okay? Agora, se você fala rei da selva, que é o leão, então é só perífrase, rei da selva. Se você fala cidade maravilhosa, que é Rio de Janeiro, então não é pessoa, então é perífrase. Agora, se você fala poeta dos escravos, que foi Castro Alves, ou seja, pessoa, então a resposta pode ser perífrase, mas também pode ser antonomásia, pode ser qualquer uma das duas, certo? E a metonímia é a substituição por um termo relacionado, mas que não chega a ser atributo dele, certo? O atributo, o apelido pelo qual ele ficou conhecido. Esses aqui dá para você falar assim, ó, é o apelido pelo qual ficou conhecido fulano de tal, ou aquela cidade, entendeu? Agora aqui, gosto de ler Machado de Assis, então você gosta de ler, é a obra dele. Então, Machado não é apelido da obra, você está compreendendo? Para você não confundir metonímia com perífrase, certo? Então, beleza. Prosopopeia ou personificação. Vamos começar com personificação. Ó. Lembra persona, ou seja, pessoa. Então, o que, que vem a ser prosopopeia ou personificação? É quando nós vamos atribuir características humanas a seres inanimados. Esses seres inanimados pode ser objeto, pode ser animal, pode ser pessoa que já morreu. Aí, quando você atribui uma característica a esses seres, né? Você deu vida a eles, você personificou, você fez um rosto, porque prosopopeia em grego se traduz como fazer um rosto. Então, se fez um rosto, rosto quem tem é gente, certo? Então, você atribuiu características humanas a um ser não humano ou então não vivo mais, certo? Por exemplo, eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Aí, isso é um trecho do romance O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. E o cortiço era o quê? Um aglomerado de casinhas, muitas casas, certo? Então, aí de manhã, tudo abrindo porta e janela, falava aqui. Então, claro que eram as pessoas que estavam acordando ali, mas aí dizia que o cortiço acordava, né? Então, o que está dizendo? Está dando característica humana a um ser não humano. O céu torcia por nós. Quem pode torcer? Quem pode querer que algo aconteça para nós, por exemplo, é uma outra pessoa. O céu não tem jeito. Então, eu estou dando características humanas a um ser não humano. Isso é prosopopeia ou personificação. E, às vezes, tem uma banca que eu já vi dando o nome de animismo, porque tem tudo a ver, ó. Deu ânimo. Se deu ânimo, ânimo é vida. Ânimo é vida. Então, deu vida a um ser que não tem vida. Ok? Por isso, aí você lembra de desenho animado, é um desenho, e de repente ele ganha ânimo, ele ganha vida, né? Então, se fez isso dentro de um texto, você fez prosopopeia. Ironia, ora, olha dentro do parênteses, é um disfarce, é um fingimento, é uma dissimulação. É você dizer algo, mas pensando em outra coisa. Então, quer dizer que a ironia é o sentido oposto às palavras utilizadas. Você utiliza uma palavra, mas o sentido é outro. Veja bem, o menino era muito estudioso, sua maior nota foi 5. Olha, no que nós estamos acostumados com 10, por exemplo, né? Tudo é 10, 10, 10. Então, vejamos, se ele tira 5, ele não é tão estudioso, não, né? Então, quer dizer que estas palavras aí estão utilizadas com o sentido oposto do que eu estou pensando. Ela era discreta como elefantes caindo de um precipício. Imagina, o elefante, sem cair do precipício, ele já não tem nada de discreto. Imagina elefantes, no plural ainda, caindo de um precipício. Não vai ter descrição nenhuma, né? E ela era discreta dessa forma. Então, quer dizer que eu usei umas palavras, mas com sentido oposto ao que eu estou pensando. Isso é ironia. Falar o contrário do que se pensa. Eufemismo. Eufemismo você vai gravar assim, olha. Palavra
agradável, ou então, boa palavra. Em que contexto que isso acontece? Quando você tem que dar uma informação que seja grosseira, pesada, desagradável, então você não vai chegar e falar de qualquer forma, não. Você vai procurar um jeito mais suave para dar aquela informação. Então, a hora que você busca uma palavra mais agradável, você está buscando o eufemismo. Por exemplo, ele finalmente descansou. Então, no contexto que nós estamos dizendo, descansou, então você, né, já está o contexto de doente, qualquer coisa, né? Então, ou muito velho, aí vem e fala, ele finalmente descansou. Então, a pessoa entende que esse descansou é morreu, mas veja que falar que alguém descansou é mais suave do que falar que alguém morreu. O Senhor está faltando com a verdade. Olha, se a verdade está faltando, ali o que tem ali? Mentira. Então, para não dizer, o Senhor está mentindo, eu falo, o Senhor está faltando com a verdade, o Senhor está equivocado, né? O Senhor está enganado. Então, aí você só avisa para não falar na cara do mentiroso que ele está mentindo, certo? Então, quando você buscar suavizar uma ideia, você busca uma boa palavra, você busca o eufemismo. Hipérbole. Grava nesse prefixo, ó, hiper, que dá a ideia de excesso, de além, por cima, sobre, né? E ó, lançar, atirar sobre. Então, hipérbole nada mais é do que exagero. Então, associa hipérbole, ó, hiper é muito. Então, hipérbole é exagero. É quando você utiliza intencionalmente uma ideia de forma que dá para a pessoa perceber que você está querendo colocar muito mais daquilo que realmente está acontecendo. Olha só, a professora está morrendo de cansada. Olha, morrendo de cansada. Não está morrendo. Morrer é uma coisa, né? Está cansada é outra. Então, ela não está morrendo, mas a gente fala isso para quê? Para ver se você entende o quanto ela está cansada, certinho? Estou pesando 200 quilos após o almoço de família. Olha, se realmente eu estiver pesando 200 quilos, você pode ter certeza que não foi só por causa desse almoço, né? Eu já estava com esse peso, que não tem como eu não estar com esse peso e só com o almoço eu chegar a ele. Então, o que eu disse? Eu exagerei, porque eu quero expressar o quê? Que eu comi bastante, certo? Mas não vai chegar aos 200 quilos, então eu exagerei, então eu criei uma hipérbole. Sinestesia. Esse si é união, estesia é sensação. Então, pronto, estesia é sensação. Lembra de anestesia, que tem a ver com sensação também, para você não sentir dor. Então, pronto, sinestesia tem a ver com sensação. Em que sentido? Na mistura de sentidos. Mas que sentidos? Estou falando do tato, do olfato, do paladar, da emoção, emoção físico, e assim vai. Então, o que está ligado com os sentidos, tato, olfato, paladar, visão, audição, aí a audição já está andando. Você vai, se você mistura isso aí numa mesma ideia, você foi sinestésico. Então, você utilizou sinestesia. Por exemplo, eu prefiro cores mais quentes. Então, repare que cores você percebe pela visão. Quentes, você pode perceber pelo tato. Então, cores mais quentes. Veja que eu associei duas ideias aqui que mistura sentidos. Isso é sinestesia. Não me fale com essas palavras doces. Palavras eu posso ouvir, ou eu posso ler também, né? Mas então, pode estar, se você está falando, então eu estou ouvindo. Então, as palavras que você disse, eu estou percebendo pela audição. E essas palavras são doces. Se é doce, eu percebo é pelo paladar. Então, é claro que eu não estou sentindo a doçura, literalmente, das palavras, mas é o jeito de falar que passa essa sensação. Mas o que importa aqui é a sua interpretação. Usou, uma mistura de sentidos, sinestesia. Elipse. Elipse é sinônimo de omissão. Quando você omitiu a palavra na frase, que não atrapalha o entendimento, aí você teve elipse. É daí que nasce a nomenclatura de sujeito elíptico. Sujeito oculto pode ser chamado de sujeito elíptico. Se ele está oculto, ele foi omitido, houve omissão. Então, se omissão é elipse, então o sujeito oculto também pode ser chamado de sujeito elíptico. Por exemplo, ganhei uns milhões na loteria. Quem foi que ganhou? Eu. Só porque eu não está escrito ali, mas pela flexão do verbo você sabe que é eu, sujeito oculto, ou então
sujeito elíptico, porque houve omissão dessa palavra na frase, facilmente compreendida no contexto. Trabalhou o dia inteiro, mas nenhum dinheiro. Então, ele trabalhou o dia inteiro, não tenho ele aqui, mas posso pensar em ele aqui. Mas o fator mais forte aqui é você observar que quando falou assim, trabalhou o dia inteiro, mas nenhum dinheiro, então quer dizer que ele não ganhou nenhum dinheiro. Não preciso colocar aqui, que dá para você perceber que o sentido do verbo ganhar está ali, embora a palavra esteja omitida. Então, ali nós temos a figura elipse. Junto com a elipse, nós falamos também de zeugma, que também é omissão. Mas, então, se tudo é omissão, como eu farei para diferenciar uma da outra? É que zeugma é a omissão de um termo que já foi mencionado na frase para não ser repetido. Por exemplo, ela gosta de Caetano Veloso, eu de Chico Buarque. Então, vou dar para você perceber claramente que onde eu coloquei esta vírgula, eu poderia ter deixado de colocar a vírgula e falado, eu gosto de Chico Buarque, sem a vírgula. Mas eu estaria repetindo a forma verbal, né? O verbo gostar. Então, para eu não repetir um verbo que já apareceu antes, eu coloquei essa vírgula para marcar a omissão dele. Como essa omissão é de um termo que já apareceu, então o nome é zeugma. Mas já coloquei junto elipse e zeugma, porque às vezes as bancas não farão essa distinção. Elas poderão te dar o exemplo que está aqui do Caetano Veloso e na resposta não ter zeugma, ter elipse. Então é elipse que você vai marcar, ok? Pleonasmo. Pleo quer dizer cheio, muito, né? Pleno. Então, pleonasmo, você vai lembrar que é uma redundância, repetição, não de palavra, mas sim de uma ideia. Veja bem, né? Então, quer dizer que é mais que suficiente. Olha só. Rir meu riso. Veja que está repetida a ideia, porque não tem jeito de rir choro. Se vai rir, é riso mesmo. Então, entre rir e riso, nós temos repetição de ideia. Quando com os olhos eu quis ver de perto. Ué, com os olhos eu quis ver. Então, não tem jeito, né? Ver tem que ser com os olhos, tá entendendo? Então, ver tem que ser com os olhos. Então, a ideia está repetida. Só que esse é um pleonasmo literário. Esse não é um pleonasmo pobre, porque esse é criatividade. Tanto é que nós temos aqui autores renomados fazendo eles, certo? Os fazendo. Então, o que que eu tenho? Eu tenho que evitar, não esse que é o pleonasmo literário, que embeleza a frase, que torna agradável a leitura. Eu tenho que evitar, é o que nós chamamos de pleonasmo vicioso. Isso aqui é pobreza de linguagem. Por exemplo, todos subiram em cima do palco. Uai, por que não subiram embaixo do palco? É porque embaixo não é em cima. Ah, meu Deus, ficou estranho. Embaixo não é subir, embaixo é descer. Ah, então se em cima é subir, não precisa você falar em cima, pode falar simplesmente todos subiram no palco, né? Vi com meus próprios olhos. Olha, se eu vi, tem que ser com meus olhos. Mas não tem jeito de eu ver com os olhos dos outros. Isso aí já vai ser outra figura de linguagem, né? Quando eu falo assim, ó, eu tenho meus olhos lá na empresa, ou seja, quer dizer que eu tenho quem fica lá olhando tudo e me repassando, certo? Mas eu não preciso de alguém, não tem as câmeras, né? Escondidas lá, beleza. Mas aqui na frase, vi com meus próprios olhos, é uma redundância. É um filme baseado em fatos reais. Olha, nós temos fatos e temos boatos. Boato é mentira, fato é verdade. Fato é real. Então não precisa falar que é real. Basta falar que é um filme baseado em fatos. Se achou pouco, então põe baseado em uma história real. Porque aí história tem história que não é verdade, que é inventada mesmo, certo? Mas fato não. O que é fato é real. Então, se você usou as duas palavras, você foi pleonástico, certinho? Antítese. Esse anti é o prefixo que dá a ideia de contra. Por exemplo, anti-inflamatório é contra-inflamação. Então, antítese é quando nós vamos usar palavras ou frases de sentido contrário, mas não vai contradizer. Você vai usar sem contradizer. Por exemplo, tristeza não tem fim, felicidade sim. Então, vejamos, nós temos que a tristeza e felicidade são coisas, nós podemos notar uma oposição entre elas, né? Porque tristeza é algo ruim, felicidade é algo bom. Depois, a tristeza não tem fim, não acaba. A felicidade acaba. Então, você observa que são opostos que nós utilizamos para criar a ideia. Isso é uma antítese. Ali tem antítese. Ali tem um estabelecimento de contrários para eu expressar a minha ideia, certo? Depois, o amor e o ódio andam lado a lado. Então, amor e ódio não tem nada mais contrário aqui, amor e ódio, né? São especificamente contrários. Mas, na elaboração da frase, está tranquilo você colocar os dois lado a lado,
para você expressar o que você quer dizer sem contradizer. Mas, se houver contradição, não é uma simples antítese, é um paradoxo ou oxímoro, certo? Olha, o contrário, ir de encontro, né? O doxo, opinião, então opinião contrária. Então, quer dizer, vai dar, mas não é simplesmente uma opinião contrária, vai de encontro, vai chocar. É o emprego de termos opostos criando uma contradição. E você fala, ó, é ferida que dói e não se sente. Olha só, se dói, sente. Porque se não estiver sentindo, é porque não está doendo, a não ser que esteja anestesiado. Então, não está sentindo. Mas se doeu, sentiu. É um contentamento descontente. Olha, contentamento é de contente. Descontente é que não está contente. Então, que negócio é esse de contentamento descontente? Mas faz sentido dentro do poema de Luiz Vaz de Camões. Ele está falando do amor, e é como se fosse assim: o amor é ferida que dói e não se sente, é porque, como diz, pode doer, mas a gente gosta do amor. Ah, então é como se fosse uma coisa assim: você suporta, você não vai ceder, você vai continuar amando, você não vai deixar de amar. É um contentamento descontente, ou seja, é porque é um contentamento, te alegra, mas se é o descontente é porque parece que nunca te satisfaz, você sempre quer mais amor, mais amor. Então, tem uma contradição, é um paradoxo, mas dá para expressar a ideia. Ela era toda ódio e amor. Então, veja bem, como é que ela era toda ódio e amor. Como assim, né? Toda ódio e amor, mas como é que mistura essas duas coisas contrárias, assim, na mesma pessoa? Então, existe uma contradição, é um paradoxo. Se for só o estabelecimento de contrários, sem contradizer, é antítese. Mas, como eu já disse, lá na perífrase antonomásia, lá me fala, elipse e zeugma, aqui também antítese e paradoxo. De repente, as bancas não farão distinção. De repente, eles colocam um exemplo como este aqui, que nós estamos vendo como paradoxo, como uma contradição, e não tem paradoxo na resposta, tem antítese, então é antítese que você vai marcar, certo? Então, é isso aí. Bom, aqui é só para você, só para terminar aí, um resuminho, na antítese tem as ideias, tudo vai ter ideias opostas na antítese e no paradoxo, mas na antítese não vai haver contradição, quer dizer, as duas coisas podem acontecer, as duas coisas contrárias podem acontecer, e no paradoxo vai haver contradição. Você fica sem entender como é que acontece aquelas duas coisas, né? Olha só, na antítese, ódio e amor andam juntos, pode andar junto, o ódio e o amor tá lado a lado ali, né? E quer dizer, cabe, tem espaço para os dois. Agora, ela é toda ódio e amor, aí fica parecendo assim, ela é toda ódio e amor. Como é que estão as duas coisas ali na mesma pessoa? Aí já fica aquela coisa difícil de compreender. Então, aí estão as principais figuras de linguagem, e na próxima aula nós faremos questões para isso ficar mais claro para nós, ok? Então, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.